Boa noite a todos, boa noite, graça e a paz do nosso Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos, você que está aqui no templo, você que está na sua casa, com a sua família, estamos juntos mais uma vez para adorar, bendizer ao Senhor, depois desse hino maravilhoso do nosso cantor cristão, para o céu, por Jesus irei. E quando nós reconhecemos a grandiosidade de Deus, quando nós reconhecemos que Ele é o único que é o Senhor, grandes coisas nós podemos experimentar na nossa vida, na nossa caminhada, no nosso dia a dia, no nosso viver e poder então ter essa direção maravilhosa do nosso Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, de número 114. Um belíssimo salmo, um salmo que trabalhamos esta semana, estudando, li algumas vezes, não entendendo algumas coisas, procurando alguns comentários, orando ao Senhor, acima de tudo, e podemos ver coisas extraordinárias nesse salmo. E quero meditar com os amados irmãos sobre o tema, quando Deus, Ele é o Senhor. Nós sabemos, a Bíblia deixa bem clara no livro de Gênesis, logo no primeiro versículo, no capítulo 1, versículo 1, que no princípio criou Deus os céus e a terra. No decorrer de toda a Bíblia, Deus sempre revelando a sua criação, o domínio de todas as coisas. Salmo 24, do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo, os que nele habitam, e tantos outros textos. E quero ler com os amados irmãos o Salmo de número 114, e convido a você a permanecer com a sua Bíblia aberta, para nós estarmos lendo alguns versículos da palavra de Deus. Diz assim a Bíblia, a palavra de Deus: quando Israel saiu do Egito e a casa de Jacó, do meio de um povo de língua estranha, Judá tornou-se seu santuário e Israel seu domínio. O mar viu isso e fugiu, o Jordão recuou, os montes saltaram como carneiros e as colinas como cordeiros. Ó mar, que tens que foges assim? E tu, ó Jordão, que tens que recuas? E vós, montes que saltais como carneiros, e vós, colinas, como cordeiros? Ó terra, estremece na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó, que transformou a rocha em lago de águas e a pederneira em manancial. Que o Senhor aplique a sua palavra em cada coração, amém? Vamos orar mais uma vez? Nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por esse texto tão maravilhoso, tão rico, inúmeras, ó Deus, lições, privilégios, ó Deus, quando reconhecemos a soberania do Senhor na vida do teu povo, na nossa vida, na vida daqueles que amam, daqueles que seguem o Senhor. E nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor mesmo venha falar a cada coração nesta noite, de maneira muito especial, ó Deus, pois oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém e amém. Quando Deus é o Senhor, uma das lindas experiências do ser humano é quando ele reencontra, quando ele tem um encontro verdadeiro com o Senhor. Quando ele reconhece a soberania, o cuidado de Deus sobre a sua vida, reconhece os seus feitos, as suas manifestações, quando reconhece o seu poder, quando reconhece as suas manifestações extraordinárias. Nós podemos, meus amados, esse salmo é um salmo de exaltação a Deus, é um salmo de libertação dos israelitas da escravidão do Egito, é um tema comum nos salmos. Este salmo é marcado pela importantíssima festa da Páscoa, esse momento histórico. Ele servia como uma das bases da religião dos judeus, na saída do Egito e a chegada ao Monte Sinai, onde receberam então ali a lei do Senhor. Os descendentes de Abraão então viram o cumprimento das promessas de fazer uma grande nação. Na conquista no território de Canaã, receberam a terra prometida. E dessa maneira, duas das três grandes promessas feitas aos patriarcas que foram cumpridos, lá em Gênesis capítulo 12, verso 1 ao verso 3. E é comum observar essas promessas
das perspectivas do povo de Deus, por ele ser beneficiado pelo cuidado, pela manifestação de Deus. Quando Deus ele é o Senhor da nossa vida, é Ele quem conduz. Quando o Senhor é o Senhor do povo, é Ele que manifesta, é Ele que dá provisão, é Ele que direciona todas as coisas. É Ele quem nos dá a oportunidade de ter um relacionamento, de poder experimentar as suas manifestações, de poder aprender algo extraordinário das suas promessas e colocarmos em prática na nossa vida. O Salmo 114, porém, oferece uma perspectiva diferente, considerando as obras salvadoras de Deus na perspectiva da própria terra. Quando Deus chegou, o mar, o rio e as montanhas reagiram. E podemos aprender 4 coisas importantes na nossa vida, nesse texto, a qual podemos aplicar na nossa vida quando Deus é o Senhor. A primeira coisa, quando Deus é o Senhor, é quando nós presenciamos, nós experimentamos o seu cuidado. Se você observar os 2 primeiros versículos, diz: quando saiu Israel do Egito e a casa de Jacó, do meio de um povo de língua estranha, Judá se tornou seu santuário e Israel seu domínio. Durante gerações, os hebreus foram dominados pelos egípcios, um povo de língua estranha. Depois do êxodo, porém, não eram mais escravos. Israel então agora se torna nação privilegiada em relação ao único Deus. Olha que coisa maravilhosa. Quando Deus é o Senhor, quando nós então podemos experimentar, Ele nos tira de uma terra estranha, Ele nos tira da escravidão e agora nos leva à sua presença, Ele firma os nossos passos, nós somos agora propriedade exclusiva de Deus. Servimos o único Deus, ouvimos a sua doce e poderosa voz, podemos reconhecer a grandiosidade do seu poder. Essa primeira lição que nós podemos aprender quando Deus é o Senhor são os seus cuidados, as suas manifestações. Nós podemos ver, meus amados, nesse texto que mesmo antes de preparar o tabernáculo, que é o templo móvel, o povo via a presença de Deus. Era representado de uma coluna de nuvem durante o dia e de fogo durante a noite. Era o cuidado de Deus para com o seu povo. Era o cuidado de Deus para aquele povo particular. Era o cuidado de Deus mediante a tanto sofrimento no Egito, a tanto sofrimento na escravidão. Deus agora o resgata para si, dando a liberdade, dando o privilégio daquele povo a ter um relacionamento e experimentar dos seus milagres. Louvado seja Deus, porque Deus continua sendo o mesmo. Ele nos resgata do pecado, Ele nos tira da terra estranha, Ele nos tira das trevas, Ele agora nos leva à sua presença, Ele agora se comunica conosco, Ele agora revela o seu poder, Ele agora revela a sua graça, Ele revela a sua misericórdia, conduzindo o seu povo. Mas para isso nós precisamos reconhecer que Ele é o Senhor, precisamos reconhecer que Ele dirige todas as coisas. Precisamos reconhecer que Ele é soberano. Precisamos reconhecer que o nosso templo agora é o templo do Espírito Santo de Deus. E que agora nós somos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Somos instruídos pela presença de Deus. E este salmo, não sabemos o autor deste salmo, mas esse salmo ele revela a grandiosidade dessa manifestação, desse cuidado de Deus, das providências de Deus sobre o seu povo. E nós podemos experimentar, até hoje, o cuidado de Deus na nossa vida. Podemos experimentar até hoje as manifestações de Deus na nossa vida. E poder então servir, poder então adorar, poder então reverenciar ao único Deus, aquele que se comunica conosco, aquele que fala conosco, aquele que nos instrui através da sua palavra e do seu Espírito. Mas a segunda lição nós podemos aprender nesse texto, quando Deus é o Senhor, é quando vimos as suas manifestações, quando observamos as manifestações. Olha nos versículos 3 e versículo 4, diz assim, Salmo 114, versos 3 e 4, o mar viu isso e fugiu, o Jordão recuou, os montes saltaram como carneiros e as colinas como cordeiros.
Quando eu estava lendo esse texto, comecei a buscar como entender isso, como entender essas coisas maravilhosas nesse texto. E nós podemos aprender, meus amados, que até a própria natureza, ela obedece com a chegada de Deus do seu povo. O Salmo, ele entrega uma linguagem poética e simbólica, mas não é difícil ver a sua manifestação em acontecimentos literais. O mar fugiu em um sentido literal quando Moisés estendeu sua mão e Deus partiu o mar vermelho, lá em Êxodo no capítulo 14. Então agora nós podemos compreender quando diz aqui no versículo 3, o mar viu isso e fugiu. Olha que coisa maravilhosa o cuidado de Deus. E quando Deus se torna o Senhor da nossa vida, quando o Senhor Jesus se torna o único, suficiente Senhor da nossa vida, o nosso Salvador, nós podemos experimentar e ver coisas extraordinárias de Deus na nossa vida. O mar fugiu. Quando Deus ordenou que Moisés tocasse no mar vermelho, o mar se abriu, o mar fugiu. Não há nada que possa impedir a ação do Espírito Santo de Deus para abençoar o seu povo. Não há nada que possa impedir a ação, a manifestação gloriosa, poderosa de Deus sobre o seu povo, sobre as pessoas que reconhecem a Deus como Senhor, como Jesus como Salvador de suas vidas. Que coisa maravilhosa! 40 anos depois, as águas do rio Jordão pararam no seu lugar para o povo passar, lá em Josué no capítulo 3. Eu gosto muito dessa expressão quando o salmista diz o seguinte: o Jordão recuou. Você consegue imaginar isso? O povo passando depois de uma experiência de 40 anos antes, 40 anos depois, agora o rio Jordão, ele recua para o povo passar em terra, com os pés enxutos. Eu fiquei olhando esse texto maravilhado, como o poder, uma direção de Deus sobre a história do seu povo. E meus amados, Deus continua escrevendo a sua história no meio do seu povo. Ele é poderoso, Ele usa terra, céu e mar, seja o que for, para manifestar que Ele é o Senhor, para manifestar que tudo está no controle dEle, para revelar o seu poder sobre todas as coisas. E quando eu estava olhando esse texto, eu comecei a observar também e sentir algumas tristezas. Um Deus que move terra, céu e mar, porque Ele é o Senhor, Ele é Criador de todas as coisas. E muitas vezes a nossa incredulidade impede de nos ver as manifestações de Deus na nossa vida. O pecado continua nos dominando, o pecado continua nos cegando. O pecado continua travando a nossa vida, o pecado continua travando o nosso crescimento, o pecado continua ainda endurecendo o coração da humanidade, porque falta a humanidade reconhecer que Deus é o Senhor. E quando nós abrimos o nosso coração para Deus, quando nós reconhecemos que Ele é o Senhor, então as portas vão se abrir, as cadeias vão se abrir, as muralhas irão cair, e nós vamos ter a liberdade de ter uma intimidade, um relacionamento com o nosso Deus. Era exatamente isso que o salmista está nos ensinando. Nesse caso, foi exatamente no momento em que os sacerdotes chegaram ao rio com a Arca da Aliança, o móvel mais sagrado de Israel, que representava o trono ou a presença de Deus, que as águas pararam de fluir. Deus chegou e as águas fugiram. Considerando a figura dos montes e colinas pulando, lembramos que o Monte Sinai, ele estremeceu quando Deus desceu para falar com Israel. Você pode observar isso lá em Êxodo capítulo 19, do verso 16 ao verso 20, quando Deus revelou a Moisés as tábuas da lei. Diz a Bíblia que o monte tremeu. Que coisa linda, irmãos. Por que os nossos corações, por que o coração da humanidade ainda é duro? Por que ainda o coração da humanidade é duro? Porque não conhece a soberania, o poderio de Deus. Porque não querem ter uma experiência verdadeira com Deus, querem buscar todas as formas para solucionar os seus problemas,
e continua com o coração duro, continua com o coração no pecado, continua com o coração distante e não consegue experimentar a soberania, a grandiosidade de Deus na sua vida. Quando Deus ele se torna o Senhor da nossa vida, nós presenciamos, desfrutamos dos seus cuidados e nós vimos as suas manifestações. Quantas coisas maravilhosas o Senhor tem revelado a nós. Em meio a tantas adversidades, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo o Senhor, Ele continua conduzindo a história, Ele continua convocando vidas, Ele continua chamando vidas, Ele continua salvando vidas, Ele continua restaurando vidas, porque quando Ele é o Senhor, nós podemos experimentar e ver as suas manifestações. A terceira lição nós podemos aprender nesse texto, quando Deus é o Senhor, é quando dependemos das suas provisões. Nos versículos 7 e versículo 8, 7 e 8 diz assim: ó terra, estremece na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó, que transformou a rocha em lago de águas e a pederneira ou eixo em manancial. O povo ali estava desfrutando das provisões de Deus. Quando Deus se torna o Senhor da nossa vida, Ele nos dá as suas provisões, Ele caminha conosco, Ele providencia todos os meios para que seu povo avance, para que seu povo proclame a sua glória. E nós podemos observar, meus amados, nesse texto, que novamente uma linguagem, ou simbolicamente, ela se baseia em fatos reais. O salmista diz isso porque o povo experimentou, porque quando Israel sofria com sede no deserto, Deus trouxe água das rochas para cuidar do seu povo. Nós temos relatos, temos 2 vezes que Deus fez isso. Logo depois da saída do Egito, Ele deu água de uma rocha, lá em Êxodo capítulo 17. E em outro momento, Deus ele deu água de uma rocha ao povo. Apesar da exaltação de Moisés, lá em Números capítulo 20, verso 2 a verso 13, Deus providenciou então ali água na rocha. Deu para entender agora por que desse texto? Deu para entender porque o salmista ele começa a indagar no versículo 5, versículo 6, ó mar, que tens que foges assim? E tu, ó Jordão, que tens que recuas? E vós montes que saltais como carneiros, e vós colinas como cordeiros. Eles não precisavam falar, porque eles eram conduzidos pelas mãos do seu Criador, Deus. Que coisa maravilhosa! E nós somos o ápice da sua criação. Quando Ele criou o homem, Ele criou o homem à sua imagem, à sua semelhança. Criou para o relacionamento, criou para abençoar, criou para manifestar o seu poder, a sua graça. O pecado veio, a desobediência veio, afastou o homem de Deus. E o homem agora tornou-se um coração endurecido, um coração de pedra, e a qual só com a sua própria permissão, Deus, Ele vai movendo, Ele vai falando, Ele vai mostrando a você, porque Ele quer ser o seu Senhor. Ele quer continuar a história que Ele tem para a sua vida. Ele quer continuar os sonhos dEle para a sua vida. Ele quer que a nossa vida seja conduzida pela sua presença, pelo seu Espírito, porque a natureza demonstra isso. Quantas vezes Jesus ordenando ao mar, acalma-te, cala-te, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. E é exatamente isso, quando nós reconhecemos que Ele é o Senhor da nossa vida, e agora nós somos dependentes dEle, a sua provisão, o seu cuidado, a sua manifestação, revela que Ele é o Senhor da nossa vida, e tudo está no controle das suas mãos. Quando refletimos sobre as palavras desse salmo, naturalmente nós pensamos na grandeza de Deus. Para nós os mares, os rios e montanhas, elas representam características da natureza que são bem mais poderosos do que nós.
Nós admiramos a força, né, das ondas do mar, mas jamais dominamos seu poder. Nós observamos o fluxo de água de um rio, reconhecendo o perigo que a sua correnteza apresenta. Ficamos maravilhados com a majestade dos grandes montes, mas mares e montanhas são pequenas e insignificantes diante de Deus, Criador de todas as coisas. Há alguma coisa impossível para Deus? Há alguma coisa que Deus não possa fazer? O grande problema é que o nosso coração ainda está endurecido. O grande problema é que o coração da humanidade ainda está empedrada. O grande problema é que as pessoas estão olhando para dentro de si e não estão observando, não estão buscando, experimentando um relacionamento de um Deus que pode todas as coisas. Nós podemos recordar no livro de Atos, quando ali os cristãos reunidos para orar, diz a Bíblia que tremeu aquele lugar. Mais uma vez a manifestação de Deus, a provisão de Deus, o cuidado de Deus. Quando nós assumimos a responsabilidade de honrar o senhorio de Deus na nossa vida, coisas extraordinárias vamos ver muito mais de Deus. Quando nós estamos reunidos na presença do Senhor em oração, reconhecendo, buscando a sua palavra, o seu entendimento, buscando ter discernimento da sua palavra, grandes coisas nós iremos experimentar. Não está bom, nós queremos mais de Deus. Nós queremos famílias restauradas, queremos a nossa cidade liberta do pecado, queremos ver a manifestação de Deus na vida das pessoas, tirando da incredulidade, firmando os seus pés na rocha que é Jesus. Para isso é necessário que Ele seja o Senhor da sua vida, que Ele seja Deus na sua vida, que Ele seja poderoso na sua vida, que você experimente essa grandiosidade de Deus. O Criador dos céus e da terra habitou simbolicamente um tabernáculo no meio do seu povo, mas Ele ocupa seu lugar acima de toda a criação. Lá no Salmo de número 99, versos 1 a 3, diz assim, esse Salmo fala da grandeza do reino de Deus, e diz assim: o Senhor o seu reino trema os povos, Ele está entronizado sobre os querubins, estremeça a terra. O Senhor é grande em Sião, exaltado acima de todos os povos. Louvem teu grande e tremendo nome, pois tu és santo. Ele é o Senhor. E nós podemos experimentar isso. Temos o privilégio de ter essa responsabilidade de declarar a grandiosidade de Deus sobre as nossas vidas. Mas a quarta e última lição podemos aprender nesse texto: quando Deus é o Senhor, nós desfrutamos da sua companhia. Imagina você, o povo agora, o autor desse salmo, ele relatando as grandezas de Deus, ele relatando ali o mover de Deus na natureza, o mar fugindo, o mar se abrindo, o rio Jordão recuando, as rochas se tornando mananciais, tudo para abençoar o povo, porque Deus quer estar com o seu povo. Deus quer estar com você, Ele quer caminhar com você, Ele quer caminhar, dar a você a direção, Ele quer conduzir a sua vida, Ele quer ser o Senhor, e essa oportunidade é para aqueles que realmente abrem o coração, reconheçam Deus como Senhor, reconhecem Jesus como Salvador. É outro fato especialmente importante nesse salmo, e a ênfase nos primeiros 2 versos, na relação de Deus com seus gemidos. Ele é Criador, Ele é soberano sobre o universo, mas Ele habita entre nós. Que coisa maravilhosa! O Deus Criador, o Deus soberano, é um Deus que tem relação com os seus gemidos, é um Deus que habita entre nós. Se mares e montanhas se moverem na presença de Deus, quando Ele desceu para salvar Israel, nós devemos tremer e temer quando pensamos na vinda de Jesus Cristo.
Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 14, diz assim: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio da graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai. Que coisa maravilhosa! Quando Deus torna Senhor da nossa vida, nós experimentamos suas grandiosas manifestações. Nós reconhecemos o seu amor, reconhecemos a sua provisão, reconhecemos o seu poder e reconhecemos a sua companhia. Imagina você, o Deus Criador, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que nos ama, está ao nosso lado, quer andar ao nosso lado, quer conduzir a nossa vida, quer dirigir a nossa vida. Ele que tem o poder sobre todas as coisas. Imagina o que Ele pode fazer na minha vida e na sua vida. Imagina o que Ele pode fazer através de nós, quando o seu povo chamado, quando o seu povo ali, preparado por Deus, para experimentar os seus milagres, as suas manifestações. E eu pergunto a você nessa noite: quem é o Senhor da sua vida? Se for você mesmo, você está correndo um grande risco de não observar as manifestações de Deus. Mas a minha oração é que você abra o seu coração e reconheça Deus como Senhor da sua vida. Reconheça Jesus como Salvador da sua vida e assim desfrutar dos seus milagres, das suas manifestações. Você crê nisso? Feche os seus olhos, ore ao Senhor. Você que está aqui no templo, na sua casa. É um texto maravilhoso, é um texto de exaltação a Deus, de libertação, saída do Egito, Deus conduzindo todos os momentos. Talvez você esteja no deserto e você não está percebendo que Deus quer te ajudar. Ele usa pessoas, Ele usa um hino, Ele usa uma palavra para revelar a você que Ele quer conduzir a sua vida. Israel passou a afirmar que o verdadeiro tesouro da vida não estava na glória do Egito, mas a maior riqueza estava na presença de Deus. É exatamente isso que esse salmo nos ensina. A maior riqueza é estar na presença de Deus. Observar as manifestações, o poder, é viver na presença de Deus. Deus não só libertou o seu povo do Egito, mas como também atendeu a sua necessidade. Por isso, nessa noite, deixe Deus se tornar o Senhor da sua vida, abrindo o seu coração e convidando a Jesus para ser o seu único, suficiente Senhor e Salvador da sua vida. Você quer isso? O Deus que move todas as coisas? Se você abrir o coração e convidar a Jesus, você vai ver, sentir, experimentar as manifestações do poder de Deus na sua vida. Ele moveu o mar para o povo passar. O rio Jordão recuou para o povo passar. As rochas saíram águas, viraram mananciais para suprir a sede do povo. Jesus veio a este mundo, entregou a sua vida, morreu na cruz do Calvário, foi sepultado, ressuscitou para suprir a nossa necessidade espiritual. E esta é a maior riqueza na nossa vida: Cristo Jesus, meu Senhor, meu Salvador. Há alguém aqui nesta noite que deseja abrir o seu coração, reconheça essa necessidade de Deus na sua vida e experimentar o seu poder? Então diga para Deus: ó Deus, venha ser a partir de agora meu Senhor, o meu Salvador. Você quer dizer isso? Levante a mão bem alto, dizendo: eu quero que a partir de hoje Jesus venha ser o meu único, suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Alguém? Levante a mão bem alto, aí mesmo no seu lugar, e nós vamos orar a Deus por você. Ele pode fazer grandes coisas, mas você precisa abrir o seu coração.
Se você sentir essa necessidade, levante a mão, nós vamos orar ao Senhor. Na sua casa também, tome essa decisão, convide Jesus para entrar no seu coração. Experimente a grandiosidade do poderio da soberania de Deus na sua vida. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, porque Tu és um Deus maravilhoso. Obrigado, Deus, porque nada impediu para que o Teu povo pudesse experimentar o Teu amor, os Teus cuidados, as Tuas provisões e as Tuas manifestações. Obrigado, Deus, pela Tua companhia. Obrigado, Deus, porque o Senhor é o Senhor de todas as coisas. E é diante do Senhor que nós abrimos o coração e pedimos: continue escrevendo a nossa história com as mãos do Senhor, para a glória do Senhor. Pois oramos a Ti agradecidos no nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus, que Deus nos abençoe.